Hello, good morning, olá meus amores, bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa aulinha de inglês de hoje. Bom, meus amores, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre os adverbs of frequency. Então, são os advérbios de frequência. Então, hoje vocês vão aprender sobre esses advérbios em que eles indicam a frequência com que você realiza determinadas ações, determinadas coisas. Então, let's go! Então, para iniciar, eu trouxe aqui o que são esses advérbios de frequência. Então, eles nos indicam com que frequência algo aconteceu, acontece ou acontecerá. Então, eu vou colocar aqui o quadro ao lado, ele vai mostrar, em uma escala do mais frequente para o menos frequente, o grau de frequência dos principais advérbios. Lá para a tabelinha. Então, percebam que do primeiro até o último é uma escala de 100% até 0%, tá? Então, always significa sempre. Então, você pode responder always, uma atividade que você faz sempre. Sempre você faz tal coisa, always. Depois nós temos o usually, que não é tão presente, uma coisa que é mais frequente, que não é todos os dias. Depois, frequently, que também não é tão não são todos os dias, mas frequentemente você faz tal coisa, tipo 3 vezes na semana. E often significa com frequência. Por exemplo, eu vou ao salão todos os sábados. Então, você tem uma certa frequência, de ir ao salão. Sometimes, às vezes, algo que já não é com tanta frequência assim, não tem um ritmo. Occasionally, que significa eventualmente. Eventualmente, ou seja, é algo que acontece esporadicamente, por exemplo, uma vez por mês, 2 talvez. Rarely, que é raramente. Então, por exemplo, eu raramente vou ao shopping, eu raramente compro tal coisa, algo que você quase não faz. Seldom também é raramente, só percebam que alguns advérbios, eles possuem a mesma tradução, só que alguns acontecem mais vezes, como é o exemplo aí do rarely e do seldom. O rarely você faz mais vezes, o seldom você quase nunca faz, tá? Temos o hardly ever, que é quase nunca, e temos o never, que é nunca mesmo. Tá? Outros exemplos aí que nós temos o daily, que é o diariamente. Então, com que frequência você tem aulas, Com que frequência você assiste às suas aulas online? Daily, diariamente. Agora, se alguém perguntar com que frequência você tem aulas de inglês, aí você vai falar weekly, semanalmente. Nós não temos aulinhas de inglês todos os dias, mas temos semanalmente, Então, toda semana nós temos. Nós temos também monthly, que é mensalmente. Então, por exemplo, você paga uma academia, para você se exercitar mensalmente. E yearly, que é anualmente. Então, por exemplo, você... O que pode acontecer anualmente? Aniversários, Os nossos aniversários, nós completamos anos anualmente. Yearly. Tá bom? Então, vamos lá para mais algumas regrinhas. Então, meus amores, agora nós vamos aprender quando e o local que nós vamos utilizar esses advérbios, tá bom? Porque eles têm uma posição. Então, a primeira posição dele é quando o verbo to be, ele estiver em tempo simples, eles vêm depois do verbo, tá bom? Então, percebam aí nessa primeira frase. They were frequently on time during the course. Eles eram frequentemente pontuais durante o curso.
Lembram que o verbo to be, ele significa os verbos ser ou estar. E esse de rosa é o verbo to be. Então, toda vez que vocês encontrarem o verbo to be, vocês vão colocar o advérbio de frequência após esse verbo, tá? E aí, se vocês perceberem, o advérbio ele está em vermelho, tá bom? Próximo exemplo aí, nós temos I am seldom in bed before 11 p.m. Então, eu estou raramente na cama antes das 11. Então, novamente, nós temos o verbo to be em rosa, né? Essa palavrinha aí destacada de rosa é o verbo to be. Então, toda vez que nós encontrarmos esse verbo, nós apenas vamos colocar o advérbio de frequência após este verbo, tá bom? Agora, com qualquer outro verbo, né, em tempo simples, sempre o advérbio ele vai vir depois do sujeito e antes do verbo. Ou seja, ele vem entre o sujeito e o verbo, tá bom? Então, percebam aí que nas frases os sujeitos eles estão em rosa. Então, nós temos a primeira frase aí, they, que são eles, occasionally work at night. Então, eles esporadicamente trabalham à noite. No próximo exemplo, we, que significa nós. Então, we never travel by ship. Então, nós nunca viajamos de navio. Percebam, meus amores, que os verbos, eles estão em lilás. E o advérbio de frequência é esse aí que está em negrito, né? De preto. Então, ele vem depois do sujeito e antes do verbo, tá? Não se esqueçam. Próximo exemplo, nós temos we usually go shopping on Saturdays. Então, nós geralmente vamos fazer compras aos sábados. Muito bem. Agora, nós vamos aprender a fazer algumas perguntinhas, né? Como que a gente pergunta? Então, meus amores, para nós sabermos a frequência com que determinadas pessoas realizam as ações, nós temos que utilizar, tá bom? A perguntinha how often, tá? Então, aí eu coloquei duas perguntinhas bem basiquinhas para a gente treinar, tá? Então, nós temos aí a perguntinha em verde. How often do you do your homework? Então, aí eu estou perguntando com que frequência você faz o seu dever de casa. Então, nós vamos responder isso com um advérbio de frequência, porque ele está nos perguntando a frequência. Então, as respostas, elas estão em azul. Então, aí nós temos I rarely do my homework. Eu raramente faço o meu dever de casa. Olha só que garotinho levado, né? A próxima perguntinha em verde está dizendo assim, how often do you have English classes? Então, com que frequência você tem aulas de inglês? Então, para a gente responder isso, nós temos aí a seguinte resposta, I always have English classes on Mondays. Então, eu sempre tenho aulas de inglês às segundas-feiras, tá bom? Então, não se esqueçam, para a gente perguntar a frequência com que determinada ação acontece, nós devemos utilizar essas duas palavrinhas aí, how, often, e aí a gente pergunta o que nós queremos saber, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Aqui eu coloquei, tá? Algumas sentenças para que a gente possa praticar, tá? Então, no número 1, vamos colocar aí o advérbio de frequência no local correto, tá bom? Então, no número 1, nós temos aí Carl goes out with his friend. Então, tá dizendo que o Carl, ele sai, né, com seus amigos. Então, com que frequência ele sai? Eu quero dizer que ele sai sempre. Então, é always. Então, para a gente colocar essa palavrinha aí, vocês têm que lembrar
que o advérbio, né, de frequência, ele vem depois do sujeito e antes do verbo. No caso, o sujeito do número 1 é call e o verbo é goes out. Então, o advérbio always, ele vai vir entre a palavrinha call e o verbo goes. Então, vai ficar Carl always goes out with his friend. Pegaram aí? Muito bem. Agora, número 2, nós temos aí Tanya and her dad play and sing together. Então, está dizendo na frasezinha de número 2 que a Tânia e o pai dela jogam e cantam juntos. Então, eles brincam e cantam juntos. E aí, eu quero dizer que a frequência com que eles fazem essas atividades aí é sometimes, algumas vezes. Então, vamos lá para as regrinhas. Então, quando nós não tivermos nenhum verbo to be, o advérbio de frequência ele vem depois do sujeito e no caso da frase de número 2, o sujeito é Tanya and her dad. Então, o sujeito é todo esse pessoal aqui, tá bom? E o verbo é play, que significa brincar, jogar, tá bom? Então, o advérbio de frequência vai ficar assim. Tanya and her dad sometimes play and sing together, tá? Então, vai ficar dessa forma aí. Agora, vamos lá para o número 3. They have lunch at a fast food restaurant. Então, eles almoçaram em um restaurante de fast food. Então, eu quero dizer que usually, que eles usualmente almoçam em restaurantes de fast food. A mesma regrinha, meus amores. Vamos lá ver quem é o sujeito. Quem que almoça em restaurantes de fast food? They. Isso, they, que significa eles. E qual é o verbo? Have lunch. Isso, então, o advérbio usually, ele vai vir depois da palavrinha they e antes do verbo have, ok? Bom, meus amores, revejam essa aula, tá? Quantas vezes forem necessário, tá? Para que vocês peguem o conteúdo e fiquem com Deus.